Uma das sensações mais satisfatórias para quem gosta de cinema é estar assistindo a um filme e, enquanto a projeção ainda está rolando, perceber que você está diante de uma obra-prima, que você está vendo um filme especial e, enquanto você está assistindo aquele filme, você já está pensando que quando ele acabar, você vai querer assistir de novo e, se der, na tela grande. Eu tô falando isso porque eu assisti hoje a Duna Parte 2, que é um filme absolutamente impecável. Eu sou um crítico do primeiro filme, que eu acho bom, mas que eu acredito que tem alguns problemas, principalmente de estrutura, que são muito óbvios, e de proposta, como o primeiro filme de uma franquia cinematográfica, ainda mais que naquele momento eles não sabiam se iam ter dinheiro, se iam ter a luz verde para continuar os próximos projetos. Também sou crítico da versão do David Lynch, lá dos anos 80, mas essa eu acho que é um pouco mais unânime. Sou fã da franquia de livros do Frank Herbert, que eu li quando eu era mais novo. Então, enquanto eu tô assistindo a essa saga do Denis Villeneuve, eu não revi o primeiro filme agora antes do segundo, eu tô redescobrindo a história. E se tem algo que o primeiro filme fez errado e que esse segundo filme acerta, e dá pra perceber que tanto o Denis Villeneuve quanto o seu corroteirista, que é o Jon Spaihts, perceberam os erros, ouviram as críticas e mudaram aquilo que estava errado, é o fato de que aquele filme não tinha uma estrutura satisfatória para que quem não fosse ver o segundo filme saísse do primeiro, pelo menos com alguma sensação de resolução, porque os grandes filmes precisam te dar isso, mesmo que eles façam parte de uma saga maior. Os exemplos paradigmáticos nesse sentido são os 3 filmes do Senhor dos Anéis, e por outro lado, os exemplos do que não fazer são os 3 filmes do Hobbit, dirigidos pelo mesmo Peter Jackson, porque os 3 filmes da franquia Senhor dos Anéis, eles te davam uma sensação de que alguns arcos específicos daqueles filmes tinham sido resolvidos, tinham sido fechados naqueles arcos dramáticos e específicos, mesmo que os filmes deixassem portas abertas de um arco maior que iria se resolver ao final da trilogia, obviamente. E é isso que Duna Parte 2 faz. Além disso, além de ter uma estrutura impecável, ele faz um uso deslumbrante da fotografia, dos efeitos visuais. O Greg Fraser, que é o diretor de fotografia, mesmo que a gente ainda esteja em fevereiro de 2024 e a cerimônia do Oscar 2024 ainda seja daqui a 2 semanas, ele já coloca o seu na reta para ser um dos favoritos ao Oscar de melhor fotografia no Oscar de 2025, porque é uma fotografia absolutamente embasbacante, principalmente para quem for assistir ao filme no cinema. Esse é um blockbuster de verão, entre aspas, bastante precoce. A temporada de blockbusters de verão, que está sendo puxada cada vez mais para o começo do ano e já está começando antes mesmo da cerimônia do Oscar, já apresenta o seu primeiro grande filme do ano, e que eu acho muito difícil que não esteja, eu tô falando isso ainda em fevereiro, hein, na minha lista de melhores filmes do ano quando 2024 acabar. Para buscar a vingança contra os conspiradores que mataram seu pai e tentaram destruir sua família, Paul Atreides, Timothée Chalamet, une forças com os Fremen e assume sua condição de escolhido sob a liderança espiritual de sua mãe, Lady Jessica, Rebecca Ferguson. Como eu falei, o primeiro filme, ele não tinha um arco dramático, ele não tinha uma estrutura em 3 atos, e não precisa ser em 3 atos, mas ele não tinha uma estrutura compreensível, uma estrutura satisfatória. Eu tô repetindo muito essa palavra, porque normalmente a maioria dos espectadores, quando vão ao cinema, não percebem racionalmente a estrutura do roteiro, mas eles saem da sala de exibição sentindo que faltou algo, porque o filme deu muita coisa para você esperar, criou muita expectativa e no final não resolveu nada, e isso é óbvio que é muito frustrante, e é responsabilidade dos roteiristas te dar algum tipo de fechamento. E eu acredito que, mesmo que você esteja adaptando um livro e esteja adaptando parte de um livro, como eles fizeram com o primeiro livro de Duna, esse filme aqui, que é o Duna Parte 2, acabou, e se eu não me engano nem acabou ainda a adaptação do primeiro livro da série Duna. Mesmo assim, faz parte de escrever um roteiro adaptado escolher o recorte, escolher os arcos que você vai priorizar, escolher onde começar e onde terminar, para que haja um arco compreensível, satisfatório, interessante, empolgante, envolvente, e é o que esse filme faz, partindo de uma ideia simples, porque o arco de Duna Parte 2 é simples, é o arco de ascensão do Paul Atreides, se assumindo cada vez mais como o escolhido. Se eu não me engano é o Kwisatz Haderach, alguma coisa assim. Eu sempre tenho problema
para falar os nomes da terminologia lá dos livros originais de Duna, e ele passa por um processo de primeiro usar essa expectativa que as pessoas têm dele, principalmente que a mãe já tem certeza em relação a ele, porque ela é uma Bene Gesserit, né? Ela é uma daquelas feiticeiras que tem um contato com o sobrenatural, então ela sabe que ele é o escolhido, né? Que é essa figura messiânica dentro do universo de Duna, que vai liderar a população de Arrakis rumo à sua independência e também a restauração, pelo menos, de uma atmosfera, seja lá em Arrakis ou não, mas de um planeta mais habitável, mais salubre, com mais água e etc. E que não dependa tanto daquela especiaria para sobreviver. A princípio, durante esse processo, ele assume essa responsabilidade como uma necessidade política e o arco dele vai levá-lo numa espécie clássica de jornada do herói, primeiro a ser treinado por alguns gurus ali, né? Tem, por exemplo, o Stilgar, que é o personagem vivido pelo Javier Bardem, que é como se fosse o primeiro seguidor. É o cara que lidera os fiéis ao Paul, acreditando que ele é o escolhido, e aos poucos ele vai se tornar um Fremen, ele vai aprender a ter uma independência física, corporal e ter a possibilidade de lutar contra os Harkonnen lá no deserto, vai passar por todo aquele processo, né, de aprender a dominar e a cavalgar nos grandes vermes lá que habitam o subterrâneo dos desertos de Arrakis, e ele vai passar por um processo de ter contato não só com o uso da especiaria de forma constante, mas também ele vai ingerir aquela água da vida que é retirada dos vermes, e ele vai ter uma expansão de consciência que vai mostrá-lo o passado, o presente, o futuro, a predestinação dele vai mostrá-lo, vai revelá-lo, assim como a Lady Jessica, vivida pela Rebecca Ferguson, já sabe, a mãe dele, que ele realmente é o escolhido, e ele vai abraçar isso não por convicção, aquela atitude convicta que ele vai adquirir a partir de meados para o final do segundo ato vem de uma espécie de sensação de inevitabilidade, como um Messias caminhando para o seu calvário, sabendo que é aquilo que ele vai ter que fazer, que é por aquilo que ele vai ter que passar, mesmo que ele tenha vontade às vezes de pedir para que o cálice seja afastado dele, mas ele vê o quão inevitável é ele lutar daquela forma. E esse filme aqui, através dessa estrutura, desse arco dramático que vai começar com o Paul querendo, ou pelo menos sentindo a necessidade de vingar a morte do pai, vai passar por todo esse processo de descoberta de quem ele é e de empoderamento, de tomar posse da condição dele de líder para conduzir aquele povo à independência, e ele vai chegar num ponto em que ele vai ter que voltar a se confrontar com a figura do pai, porque ele vai ter que tomar uma decisão no terceiro ato, eu não vou revelar aqui, óbvio, ele vai ter que fazer algo que vai repetir algo que o pai dele fez e que foi, talvez, por mais acertada que seja a decisão, o maior motivo de arrependimento do pai e o maior motivo de sofrimento do pai, da Jéssica, a mãe dele, e que acabou gerando o nascimento dele mesmo, o Paul Atreides. Todo o subtexto político de Duna tá nesse filme aqui. Ele não é só uma jornada do herói de transformação do Paul Atreides, ele é muito mais do que isso, porque a figura da Lady Jessica, que é uma figura extremamente complexa, extremamente ambígua no livro, assume essa ambiguidade aqui, porque ela é uma mulher poderosa, ela é uma mulher que tem contato com o sobrenatural, ela é uma mulher que consegue prever o futuro, que tem uma sensibilidade acima de praticamente todas as outras pessoas, e ela entende as contradições da posição que eles estão, porque a família Atreides é uma família real, e o que o Frank Herbert estava fazendo com Duna era já uma crítica ao colonialismo, porque a história de Duna é uma história sobre colonização. Os Atreides são colonizadores, e então quando a Lady Jessica tem aquelas conversas com a filha dela, que ainda está sendo gestada na barriga dela, que vai ser a irmã do Paul e que vai ser vivida pela Anya Taylor-Joy, que aparece numa imagem aqui só, conversando ali
com o Paul, ela tem essas conversas e essas conversas são muito reveladoras porque ela mostra que sabe exatamente o que eles estão fazendo, independentemente da verdade, da veracidade do Paul ser mesmo um escolhido ou não, ela sabe que isso é um trunfo que eles têm na mão para continuar no poder de Arrakis, ou pelo menos nesse momento de retomar o poder, porque ela fala muito claramente, né, sobre voltar a conquistar as pessoas através da fé delas, usando principalmente para começar o movimento que eles estão começando agora, as pessoas mais vulneráveis e as pessoas que estão mais propensas a abraçar a fé de uma maneira acrítica. E é através do posicionamento muito mais devoto do Stilgar, vivido pelo Javier Bardem, em contradição, em contraste com a figura mais cética, com a figura mais agnóstica da Shani, vivida pela Zendaya, que não acredita naquilo, que ela vê o Paul realmente como um cara da elite, como um cara que usa aquilo para dominar o povo mesmo, ou numa tentativa desesperada daquela família decadente de continuar no poder ou voltar para o poder. Nesse contraste entre essas duas visões, a gente vê ali uma divisão de Arrakis, e é legal como esse filme mostra que tem uma divisão no pensamento ali do povo do sul, muito mais de cabeça antiga, muito mais propenso para seguir uma religião, para seguir um grande líder, e o povo do norte mais jovem, o povo do norte menos vulnerável diante desse tipo de liderança messiânica. E aí o Paul vem com uma nova proposta, porque o Paul, na mitologia do Frank Herbert, ele representa também, em um nível mais de subtexto, a posição dos Estados Unidos nisso tudo, porque como Duna é uma crítica ao colonialismo, o Paul vem como uma proposta de neocolonialismo imperialista, porque ele vai ser o primeiro líder de Arrakis, e esse filme que já mostra isso, que vai entender de uma maneira muito concreta e prática e pragmática o poder que ele tem de dominar o povo, não só através da figura messiânica que ele representa, mas através da possibilidade de destruição da vida e de tudo que eles acreditam que existe, através da possibilidade de usar as bombas atômicas para destruir todas as plantações, todas as reservas da especiaria, que é a fonte de manutenção da vida lá em Arrakis, pelo menos. Então todas essas questões estão aqui no filme, estão em diálogos, estão nas negociações, estão na complexidade das decisões que os personagens vão tendo que tomar. E outra coisa que esse filme aqui faz muitíssimo bem é mostrar de forma visual o quão sombrias são as questões que estão sendo tratadas, o quão brutais são algumas situações. Só para citar dois exemplos, tanto os Fremen quanto os Harkonnen têm aqueles rituais deles de secar os corpos dos mortos, e no caso dos Harkonnen, matar antes para poder fazer isso. Eles têm éticas diferentes, mas eles fazem a mesma coisa no final das contas, que é sugar, que é secar o corpo de pessoas para extrair tudo que é água dentro do corpo delas, e isso é mostrado de uma maneira bastante brutal, bastante chocante no filme. É um filme que consegue ser um épico de ação, um épico de fantasia, mas também ser um épico de fantasia sombrio. Outro momento muito impactante desse ponto de vista visual é a cerimônia ritualística em que a Lady Jessica, que é uma Bene Gesserit, vai se tornar a Reverend Mother, em que a senhora lá, cuja atriz eu não lembro qual é, eu não sei o nome dela, desculpem, eu esqueci de anotar, abre a boca, e o filme tem uma razão de aspecto bem larga, e vendo numa tela grande no cinema, com aquela definição, com aquela qualidade perfeita de imagem, a gente consegue ver todas as ondulações, todas as cavidades do interior da boca dessa mulher, e o filme usa cortes que levam para imagens mais subjetivas de alucinações que a Lady Jessica tá tendo, e aí a imagem da Rebecca Ferguson se contorcendo no chão, com aquelas vozes, aqueles gritos, aqueles gemidos no fundo, juntados com a trilha sonora musical. São cenas muito intensas de rituais, por exemplo, e que criam essa sensação dessa mística do universo de Duna, que é um universo insalubre, que é um universo bastante difícil, é um universo
cheio de perigos e que é um universo completamente decadente, e a gente vê isso nesse tipo de cena. A fotografia é uma fotografia absolutamente espetacular, como eu falei, tem planos gerais imensos daquele universo, que a gente vê os personagens como pontinhos lá no meio da areia durante o treinamento do Paul, por exemplo, ou então em momentos ali que nos remetem à Bíblia, aqueles momentos em que Jesus volta para Jerusalém, por exemplo, e aí tem toda aquela multidão abrindo espaço para ele passar. É óbvio que o Paul Atreides é um duplo de Cristo, e aí a gente vê aquilo com aquela multidão cobrindo todo o quadro, aquele quadro imenso, um plano geral com um plongé bastante aberto mesmo, lá de cima, e a gente vê lá no meio ali do quadro o Paul passando e os personagens abrindo espaço para ele. É um filme absolutamente maravilhoso visualmente. Ele usa os diferentes tipos de coloração do deserto de uma maneira muito mais inteligente do que o filme anterior. Logo no começo do filme, o filme começa com uma sequência ali de suspense, com os personagens na areia, precisando fazer silêncio, e a gente vê aquela areia vermelha quase, né? Um laranja forte, o céu também, e somando isso à respiração ofegante dentro do capacete dos Fremen, que a gente ouve, por exemplo, isso mostra o quão árido, o quão insalubre é aquele universo. E aí tem momentos em que as coisas estão mais pacíficas, por exemplo, tem até um comentário da Shani que fala que como Arrakis é linda quando o sol está se pondo, porque ela é mais dourada, ela é mais amarelada, e isso se reflete na fotografia também. E aí tem um outro momento, que é o momento em que a gente é apresentado ao personagem do Austin Butler, que é um dos vilões do filme, o Feyd Rautha, que é quando a gente é apresentado a ele naquela espécie de arena de gladiadores, e o Denis Villeneuve e o diretor de fotografia Greg Fraser usam um preto e branco que pende muito mais pro branco, com um branco muito estourado, e mostram toda aquela sequência com aqueles personagens que são bastante albinos, que não tem sobrancelha, que não tem cabelo, e tornam tudo aquilo muito mais assustador, além do fato, obviamente, que tem ali uma espécie de desfile militar que em preto e branco, e com o tipo de enquadramento que o Denis Villeneuve e o Greg Fraser usam, parece que eles estão fazendo uma referência a Leni Riefenstahl com os filmes que ela fazia ali sobre a Alemanha nazista. E é óbvio que eles estão fazendo uma associação direta, que é bastante simples, bastante direta, bastante óbvia, com filmes como O Triunfo da Vontade, por exemplo, mas que funcionam dentro do contexto do filme e só tornam a fotografia ainda mais funcional e ainda mais rica e mais bonita. E para encerrar com um spoiler e para mostrar como é possível sim, num filme que faz parte de uma série maior, arcos se fecharem e a sensação de satisfação ser óbvia, ser muito clara para o espectador, no final do filme, depois de toda essa jornada épica e de autoconhecimento e de aceitação na sua posição naquela guerra, o Paul Atreides vai tomar decisões que vão transformá-lo no próprio pai, porque ele vai assumir os mesmos riscos, as mesmas responsabilidades, tomar as mesmas decisões com as mesmas renúncias que o pai fez, porque ele vai aceitar, né, pedir a mão daquela princesa vivida pela Florence Pugh em casamento, né, que é a princesa Irulan, e ele vai manter o amor que ele tem pela Shani e provavelmente, eu não sei, eu não lembro do livro mais, mas se manter com a Shani como uma concubina, como a Lady Jessica era do Duque, pai do Paul Atreides, que faz com que ele seja um Harkonnen, como vocês viram no filme também, assim como a Lady Jessica também era. É um filme maravilhoso, é uma obra-prima, eu arrisco dizer isso já, do cinema de fantasia, de ficção científica, de aventura. Eu quero muito que vocês assistam na maior tela que vocês conseguirem e venham aqui dizer se vocês gostaram, não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, de clicar no sininho em sempre, para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!